Bom dia a todos. Imagino que o seu coração esteja aquecido, assim como o meu está, depois de ver essas canções, essa apresentação, que nos remetem a quem é o nosso Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, e nos ajuda a lembrar da celebração de Natal. Dependendo da sua idade, do seu contexto, talvez você já tenha vivido essa cena numa noite de Natal, que você tenha jogado o jogo da vida, dado de presente esse jogo para o seu filho, recebido de presente, de alguma maneira, ou dado para um sobrinho ou para um afilhado. Um jogo de tabuleiro que simula a vida real. A infância, os estudos, a carreira, imprevistos, casamento, filhos, patrimônio. Um jogo que levava horas e que, no fim das contas, era mais um teste de paciência e resiliência do que a própria diversão. Mas o objetivo não era apenas chegar no final. Era chegar no final e terminar bem. No conceito do jogo, que moldou a mentalidade de muita gente de uma geração, vencer significava filhos bem criados, educados, patrimônio suficiente para não depender de ninguém na terceira idade, estabilidade, segurança e conforto. E quando alguém conseguia isso, havia um sentimento claro de: deu certo, completei o jogo. Isso revela algo muito profundo em nós. A tendência de nós colocarmos marcos, parâmetros e metas finais e dizer: quando chegar lá, estarei realizado. Quando chegar lá, zerei a vida. Como dizem os nossos adolescentes, quando chegar lá, zerei o game. Isso aparece na vida pessoal, familiar, profissional, espiritual e até nos hobbies. Hoje chamamos isso de zerar a vida, zerar o game. Talvez para a banda Resgate chegar ao Grammy esse ano foi o zerar a vida no game. Mas já foi outros zerar a vida antes, porque vem essa progressão. Quando era uma banda ali iniciante, tocar num grande evento ou num teatro, talvez a primeira vez foi o zerar a vida deles. E aí veio, como banda, e aí veio outros momentos, tocar num grande estádio. E aí, essa é a evolução que vai acontecendo na vida. No casamento, você está ali, jovem, decide se casar, encontra a mulher da sua vida, fala: zerei o game, eu não preciso de mais nada. Aí vem os filhos. Aí vem o primeiro filho e você acha que zerou o game da vida, que não precisa de mais nada. Aí vem outro. Aí depois, o zerar o game é ver eles formados, eles bem criados, constituindo as suas famílias, gerando seus netos. E o game da vida vai cada vez se prolongando e se esticando mais. Nos hobbies você vai se impondo aí. Nos hobbies você vai se impondo e colocando alguns limites. Então, por exemplo, com 40 anos eu fiz uma meia maratona, depois com 42 eu fiz uma maratona e achei que tinha zerado o game na vida esportiva. E aí as coisas foram indo, fui fazendo algumas outras maratonas. 2 semanas atrás eu fiz um meio Ironman e zerei a vida. Falei, mas já estou pensando no full, em outros lugares, em outras provas quanto a isso. Mas a gente faz isso também na nossa carreira profissional. Quando eu for promovido, quando eu mudar de emprego, quando eu chegar nessa empresa, e o game da vida ele vai se estendendo cada vez mais. Você quer ver como isso acontece? Isso acontece no Candy Crush. E falando de Candy Crush, eu preciso
me apresentar aqui. Meu nome é William, viciado em Candy Crush. Estou em recuperação há 4.138 dias. O Candy Crush é isso, é um jogo que você vai jogando ali e eu realmente era viciado nisso, eu jogava e todo o tempo que eu tinha, eu ficava ali jogando, não queria perder minhas vidas, e ficava, falava, vou zerar esse jogo, e jogava, ficava acumulando, cheguei a comprar vidinhas lá naquele negócio, eu falei, esse negócio é incontrolável. Eu falei, quando eu chegar no final, eu apago e vou embora, nunca mais jogo isso aqui. E quando eu estava chegando no final, eu descobri que aquilo nunca acaba. Fala, não, falta 2 fases aqui para acabar. Aí eu jogava igual um louco para acabar aquelas 2 fases. Aí chegava no outro dia, tinha mais 5. Aí eu falei, Jesus amado, eu preciso do CR. Aí um dia eu acordei, eu falei assim, eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, eu vou segurar aqui no meu aplicativo, vou apagar ele da minha vida. E fazem 4.138 dias que eu não jogo mais Candy Crush. Mas a grande pergunta que fica para nós hoje é qual é realmente o zerar a vida na vida cristã. O que biblicamente é zerar a vida na vida cristã? Com isso quero ler com vocês Lucas capítulo 2, verso 28 a 32. Lucas capítulo 2, a partir do verso 28, vai dizer assim para nós. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez pedindo graça e misericórdia diante da tua palavra. Nessa celebração onde exaltamos o teu nome, agora lemos a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Humildemente eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Esses versos trazem para nós um personagem. Na semana passada, no primeiro episódio dessa série do Advento, onde nos preparamos para o Natal, relembramos as razões, os motivos, as promessas e tudo o que antecedeu a isso. E vimos os magos, os pastores, Maria, José, vimos a importância deles na chegada do Senhor Jesus. A gente continua hoje nessa série do Advento apresentando mais um personagem que é Simeão. Simeão que só aparece aqui nesse capítulo 2, nesses poucos versos do capítulo 2 de Lucas. E ele tem uma significância e algo importante que impactou a vida dele e que impacta as nossas vidas hoje. E deve impactar as nossas vidas hoje, trazendo também significado para o que é o Natal. E a Bíblia, voltando no verso 25, a gente pode ver quem era Simeão. E diz a palavra, no verso 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que prazer será se nós formos lembrados como Simeão é lembrado aqui.
Que prazer será alguém dizer assim, você conheceu o Linão, você conheceu o William, conheceu ele? Sim, ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, ele era um homem que esperava a consolação da cidade de Guarulhos. Ele era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. Que prazer será você e eu sermos lembrados dessa maneira. Lembrados pela justiça, sermos justos nas nossas relações com as pessoas. Quando a Bíblia fala sobre isso, sobre justiça, ele está falando das nossas relações com as pessoas com as quais convivemos. A nossa família é o primeiro núcleo ali que temos, mas também nas nossas relações de trabalho, como lidamos com nosso chefe, como lidamos com os nossos subordinados, os nossos empregados, como lidamos com as pessoas que convivemos no nosso bairro, no nosso condomínio. Simeão era uma pessoa que era justa nas suas relações. Ele não passava a perna em ninguém, ele não enganava ninguém, ele não fazia nada escondido, nada comprometedor. É o que diz essa palavra de justiça. Ele era um homem piedoso que traz e revela qual era a relação dele com Deus. Como ele se relacionava com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, a profundidade que ele tinha nos seus relacionamentos, o temor que ele tinha a Deus. A sua fé exalava sobre isso e ele foi reconhecido como um homem piedoso. Um homem que, além de pensar na sua relação com Deus, na sua justiça, na sua relação com as pessoas, ele se preocupava como essas pessoas também se relacionavam com Deus. E ele esperava a redenção de Israel, que era o seu povo. E a Bíblia diz, antes de Jesus ser morto e crucificado e deixar um consolador, que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, alguém anônimo, mas fiel, esperançoso, que Deus decide usar para cumprir os seus propósitos e participar da história dele. Como eu queria ser lembrado assim. Simeão não era um sacerdote famoso, não era um líder político, não era uma celebridade religiosa, mas era alguém que fazia parte do que eram chamados ali dos silenciosos da terra. Pessoa piedosa, que compreendia as Escrituras e levava ela muito a sério. E isso o ajudou e permitiu o que vai acontecer daqui a pouco, que a gente vai ler, já leu e vai entender um pouquinho mais. Mas a gente pode olhar para o Salmo 35, verso 20, e entender como que na cultura bíblica eram essas pessoas silenciosas da terra. E diz o Salmo 35, 20, não falam de paz, antes maquinam palavras enganosas contra os silenciosos da terra. Na cultura bíblica, os silenciosos da terra eram pessoas humildes, não violentas, que não se impunham pela força e que confiavam em Deus e não no seu poder, não no poder político, não no poder militar, mas confiavam em Deus sobre todas as coisas. E ser reconhecido como silencioso não quer dizer que Simeão e Maria e tantos outros que faziam parte desse grupo eram omissos, mas isso era mais... Não era uma omissão, mas isso era uma postura espiritual. Uma postura espiritual que precisamos viver e incorporar nas nossas vidas para sermos reconhecidos por isso. Como pessoas humildes, pessoas não violentas, pessoas que não se impõem pela violência, pela força. E que confiam em Deus plenamente. E aí o verso 28 diz assim, e Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. O que está acontecendo aqui? Maria tem seu filho, e eles vão, e ele é circuncidado, e no 8º dia ele vai lá, e ele é apresentado no templo.
E tem a reunião, e tem os sacerdotes, e tem as pessoas lá. E Jesus foi apresentado no templo, e diz a palavra que Simeão chegou e tomou aquela criança nos braços. E ele não tomou aquela criança como alguém que recebe um prêmio pessoal. Ele não pegou aquilo e falou assim, eu tenho uma vitória, eu tenho uma conquista aqui. Mas ele reconhece quem ele é. Ele olha para aquela criança e diz assim, é ele mesmo. Como que se seus olhos não acreditassem no que estivesse vendo. Mas quando ele pega, quando ele toma nos seus braços, ele reconhece quem ele é. Ele está dizendo assim, eu vi o que precisava ver. Eu encontrei o sentido da vida. E ele reconhece isso. E aí ele continua e ele escreve um hino, uma canção, que começa assim, agora, Senhor. E ele continua, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Assim como vimos na semana passada, Maria, em Lucas 1:38, Simeão se submete à palavra do Senhor, assim como Maria submeteu à palavra do anjo, ela diz as mesmas palavras, assim como diz a palavra do Senhor, aconteça comigo. Então, Simeão está aqui nessa situação e ele viu o que precisava ver. Ele encontra então o sentido da vida e ele diz assim, eu posso partir em paz. Simeão está dizendo, zerei o jogo da vida. Para mim, estou realizado e não tem mais nenhum passo além desse. Não há nada que vai acontecer que vai zerar a vida quando há um encontro com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há nada que supere isso. Não há uma prova, não há uma promoção, não há uma família, não há uma conquista, não há patrimônio, não há nada que vai superar o encontro com o Salvador da vida. Simeão disse para nós assim, zerei o jogo da vida. Não no sentido de status, não no sentido de sucesso ou conquistas humanas, mas no sentido mais profundo possível. E aí no verso 29 e no 30 ele vai dizer assim, meus olhos já viram a tua salvação. Eu fico imaginando na situação em que José e Maria e José tiveram o Senhor Jesus, Maria teve o Senhor Jesus, como que os líderes religiosos estavam olhando para eles. Simeão não pegou aquela criança e colocou no seu colo e ficou olhando para ela e procurando ver se o nariz daquela criança era igual o do José. Se a curvatura, se o semblante daquela criança não se assemelhava a José. Como talvez outros líderes disseram, vocês enganaram todo mundo bem, hein? Não, ele não fez isso, ele não julgou, ele não se preocupou, mas ele acreditou piamente nas promessas do Senhor, porque ele era um homem piedoso. Ele era um dos silenciosos da terra que esperava com paciência e entendia completamente a profundidade das Escrituras. Não foi enganado por um poder de ser um líder proeminente na sua religião. Não foi enganado de chegar e esperar um Messias que fosse fazer uma revolução, que fosse derrubar um império. Não, ele olhou para aquela criança e quando olhou nos seus olhos, quando sentiu ela em seus olhos, ele diz, agora Senhor. Ele diz agora Senhor para um bebê. Ele não está dizendo agora Senhor para alguém que é superior a ele, que tem um cargo hierárquico maior que ele, que tem idade maior do que a dele. Ele está olhando para aquela criança e reconhece que ela é o Senhor dos senhores, o Deus vivo que desceu do céu. E ele tem a capacidade de entender isso. E o Senhor aqui, ele pega aquela criança e está
dizendo assim: eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Eu estou aqui para fazer tudo o que o Senhor quiser. E ele diz assim: agora pode me despedir em paz. A vida de Simeão toma um novo propósito. Ele recebe um entendimento, uma revelação completa do real significado da vida. Mas mais importante do que o real significado da vida, ele recebe uma revelação do real significado da morte. E ele diz assim: pode me levar, porque não tem mais nada nessa vida que eu precise conquistar, que eu precise vencer, que eu precise ter, porque eu já tenho tudo o que eu preciso, porque os meus olhos viram a salvação. Não é sobre conquista, não é sobre status, não é sobre legado humano. E todas essas coisas são boas, são importantes. A gente criar uma família, a gente estabelecer alguns critérios, viver bem nessa sociedade, sem dever para ninguém, sem precisar de ajuda, sem precisar de um cuidado específico, ter autonomia na nossa vida. Isso é muito bom. A gente chegar ao final da vida e olhar e ver como os nossos filhos foram criados, os nossos netos, tudo isso é muito bom, é legítimo, é justo. Mas a vida, o Natal não é sobre isso. A vida é sobre olhar e ver Jesus e o que Ele representa. Meus olhos viram a tua salvação. E quando alguém vê Jesus de verdade, a vida encontra sentido. E até da morte, perde o medo. E aí a gente pode pensar que isso foi um privilégio de Simeão. Olha, isso aqui, Simeão teve um privilégio de pegar aquele bebê no colo e olhar nos seus olhos e encontrar a salvação. Ou foi um privilégio daquele tempo, mas a gente conhece e sabe da história de tantos outros líderes que não eram reconhecidos por serem os silenciosos da terra, mas que tinham outros objetivos, tinham objetivos pessoais, a autopromoção, ou tantas outras coisas, que a piedade se afastava dele e os impedia de enxergar quem era Jesus. Mas isso não foi um privilégio somente de Simeão. Simeão, na sua música, na sua canção, ele diz para nós que isso é um privilégio que nos alcança, inclusive hoje. E o verso 31 diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Se a gente lembrar as características de Simeão, diz que ele era alguém que esperava a redenção de Israel, que era o seu povo. Mas na sua canção ele diz: luz para a revelação aos gentios, que não era o povo dele, e para a glória do teu povo Israel. Ele está dizendo que aquele bebê era a luz que se revelava aos gentios, que se revela a todos nós, e todos nós temos a possibilidade e a oportunidade de tomar aquele bebê no colo, não literalmente, mas olhar nos seus olhos, olhar para Jesus e dizer: eu encontrei a minha salvação. É a oportunidade que nós temos de dizer: eu zerei o jogo da vida. É sobre isso que é o Natal. A oportunidade que temos de olhar para Jesus e encontrar nele a salvação. Zerar a vida não foi um privilégio exclusivo de Simeão, mas é um convite disponível a todos nós. Simeão ensina algo muito importante para nós, sobre como celebrar o Natal. Ele não celebrou luzes, até porque não tinha energia elétrica lá naquela época. As velas, talvez a luz da lua e das estrelas,
Ele não celebrou presente, porque essa é uma cultura que veio depois de Jesus, uma cultura da nossa era moderna. Ele não celebrou uma data no calendário onde a gente está um pouquinho mais disponível, um pouquinho mais tranquilo, feriado, férias, descanso, encontros. Ele não celebrou isso. Mas ele celebrou uma pessoa. E quando Simeão toma Jesus nos braços, ele não diz, agora a minha vida faz sentido porque tudo deu certo. E a gente chega no final do ano e faz reflexões e celebra o ano porque tudo deu certo. E aí você não vai ter o que celebrar, porque nem tudo deu certo. Ou deu certo? Para mim não deu. Muita coisa deu errada. Mas pela graça e misericórdia de Deus eu estou aqui, celebrando a pessoa de Jesus Cristo. A gente não está celebrando o conforto, a estabilidade, o sucesso, mas nós estamos celebrando o Cristo que veio e nasceu e morreu por nós. Agora, Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É por isso que o Natal existe. Não é apenas para lembrar que Jesus nasceu, mas é para reconhecer que a salvação chegou a todos nós. Simeão esperou a vida inteira. Ele não esperou a vida inteira por conforto, por estabilidade. Ele não esperou a vida inteira por sucesso. Ele esperou a vida inteira por Cristo. E quando Cristo chegou, Simeão pôde descansar. E é assim que devemos celebrar o Natal, não apenas com uma alegria externa, mas com uma paz interior. Uma paz que só aqueles que olharam para Jesus e viram nele a salvação conseguem ter. Uma paz que consegue dizer e se desimportar com as coisas secundárias dessa vida, que são importantes. Mas Jesus e a salvação é a mais importante delas. Então agora nós temos a oportunidade de escrever o nosso hino, escrever a nossa história, dizer como Simeão disse, agora, Senhor, eu entendo. Agora, Senhor, eu descanso. Agora, Senhor, eu celebro. Agora, Senhor, eu vivo em paz. O Natal é Deus cumprindo as suas promessas, fazendo a luz entrar no mundo por meio do seu Filho e oferecendo salvação a todos os povos. Que as luzes da sua casa na noite de Natal faça você se lembrar de que a luz do mundo chegou até você, até o seu lar, até a sua vida. E que a salvação foi preparada para todos nós, diante dos povos. Nós vamos celebrar o Natal não porque o ano foi fácil, não porque tudo deu certo, mas porque Cristo veio. E você olhou para Ele e disse, a salvação chegou na minha vida. Zerei o jogo da vida. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.